Olá, tudo bem com você? Quero mais uma vez convidar você a assistir uma das nossas exposições feitas aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo. E nós continuamos falando sobre graça. Graça, qual é o significado da palavra graça? Como a graça opera? Qual é o objetivo da graça? A quem ela se reporta? O que a graça significa de verdade? Bom, esse é o tema da mensagem, o significado da graça. Você vai compreender um pouco mais sobre fonte de salvação. Você vai compreender um pouco mais sobre testemunha da ressurreição. Você vai compreender um pouco mais sobre o que é redenção para pecadores. Você vai compreender um pouco mais sobre a alegria da salvação que só os filhos de Deus têm em Jesus Cristo. Assista mais essa mensagem. Deus te abençoe. Pela manhã, nós já falamos um pouco desse texto e nós continuaremos agora. Por isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem o texto sagrado em Atos capítulo 10, dos versículos 36 para frente. Abra, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 36 para frente, por favor. Atos capítulo 10, dos versículos 36 para frente. Apenas contextualizo aos irmãos que nós já trabalhamos pela manhã. O que trabalhamos pela manhã? Trabalhamos os versículos 1 em diante nessa manhã. E o objetivo foi falar sobre isso. Graça, alcance e significado. Porque estamos neste tempo, iniciando nesta semana, o que será o nosso mês de ênfase sobre a graça, um dos solas da Reforma Protestante do século XVI. Então, recapitulo apenas, muito rapidamente, dos versículos 1 a 36, nós falamos sobre dimensões, sobre até onde a graça de Deus pode chegar. Falamos sobre limites, falamos sobre o que é o limite do homem diante dos planos de Deus. E vimos que Deus rompe barreiras, que muitas vezes são difíceis para nós. É difícil romper a barreira do conhecimento e de andar no meio conhecido, é difícil. Pedro teria de romper uma barreira de conhecimento. Pedro teria de dizer para ele mesmo, não conheço tudo, não sei tudo, e agora Deus está me levando para um campo ainda mais desconhecido. Isso é um desafio. Se era um desafio para Pedro, certamente é um desafio para nós também. Romper barreiras é plano de Deus. A purificação vem de Deus. Não precisa haver escândalo no cristão quando ele vê o mundo perturbado. Deus santifica o que para nós é absurdo. Deus converte o que para nós é impossível. Deus opera com sua graça onde para nós é realmente impossível algum tipo de correção. Mas Deus trabalha onde realmente o homem não pode trabalhar. Nós vimos no texto que quando Pedro ficou perplexo em relação à visão que teve, foi Deus quem lhe deu segurança para dizer, vai até Cornélio. Eu mandei gente para que te levem a Cornélio. Vai e faz a obra com este gentil que você tanto detesta, Cornélio. E tudo isso por quê? Porque Pedro tinha de entender, e nós temos de entender, que para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não olha para nós segundo nossas boas ações. Deus não olha para nós vendo nosso potencial. Ninguém de nós tem potencial para ser cristão. Então, não é por potencial. É por graça mesmo. Realmente é por graça. Por isso os cristãos estão proibidos de se vangloriar da sua fé. Estão proibidos de se orgulhar da sua fé.
Estão proibidos do exercício da soberba, porque Deus lhes achou, lhes amou, e eles, por conta disso, sentirem-se como mais cuidados, mais protegidos. Não faz sentido. Não merecemos o que temos. Então, o alcance da graça é universal e talvez seja por isso que estejamos aqui. Não sei quanto teríamos de algo que nos distinguisse como ser humano, para que pudéssemos dizer: estou aqui porque escolhi, estou aqui porque eu quis Deus, estou aqui porque sou bom, estou aqui porque a minha bondade foi ao encontro da bondade de Deus. Isso, na verdade, é uma soberba que não cabe dentro da teologia reformada, é um equívoco, na verdade. Isso não cabe em lugar nenhum, mas muito menos dentro dos limites da teologia reformada. Estamos aqui, todos nivelados e nivelados por baixo, todos nós. Paulo entendeu isso logo, e por isso se julgou o menor de todos. E por isso trabalhou, e trabalhou muito, porque realmente entendia que era o menor. O menor. O privilégio da menoridade na fé é um grande altruísmo espiritual. A menoridade, cada vez menor, cada vez menos importante, cada vez mais anônimo, é uma grande distinção no meio cristão, responsável. Por isso, a graça é isso. A graça é ilimitada. Nós vimos isso pela manhã, e agora, na continuidade, gostaria de falar sobre o significado da graça, que está aqui no texto que nós leremos. O significado, não exatamente como um dicionário fala do significado. O significado no sentido de o que ela é, como ela trabalha, como ela opera. O que é essa graça invisível? Onde ela está? Quando ela foi colocada dentro do ser humano, como ela passou a operar? Nós lemos na nossa liturgia algo muito interessante. A parábola do tesouro escondido. O texto lá de Mateus 13:44 diz que o reino de Deus é assim. É como um tesouro escondido em um campo, mas todos passam por aquele campo. Aquele campo não tem valor nenhum em si. O campo é um campo desprezível. Mas quando alguém percebe que naquele campo tem um tesouro de valor incalculável, ele diz: queria ter este campo. E quando ele descobre que ele pode ter aquele campo, ele faz tudo que está ao seu alcance para ter aquele campo. Meus irmãos, este texto de Atos capítulo 10 é de uma riqueza, porque ele fala do significado da graça. Ele explica coisas mais profundamente que estavam até então como que ideias. Por exemplo, imagine você, Jesus está num poço e uma mulher chega. É a mulher samaritana. Ela chega para pegar água. Jesus olha para aquela mulher, contempla seu coração, sabe da sua vida, passa um flash na cabeça dele de tudo que ela é. Quais foram suas experiências religiosas? Quais foram suas experiências afetivas? Qual é o seu trabalho ali naquele momento agora? Como aquela mulher vem naquele momento, ao meio-dia, sol a pino, buscar água? Quais as respostas que essa mulher ainda não teve? Jesus olha para aquela mulher e diz: é água a sua necessidade? Água tem aqui no poço, mas eu tenho uma água que é ainda maior. Eu tenho uma graça que é ainda superior. Você quer? Ela diz: claro, quero essa água que o Senhor fala, porque se o Senhor me der dessa água, não preciso mais passar por essa situação de vir aqui no poço, buscar sempre, não é? Não, não é isso, é mais do que isso, é mais do que a água do poço sem cessar.
é água para a alma que tem sede. São luzes que Jesus está lançando sobre o que é a graça. Imagine aquele homem, alto escalão do farisaísmo, que chega até Jesus não no meio-dia de sol a pino, mas na meia-noite de sol a pino invertido. Quer falar com Jesus. Reconhece que ele é mestre, imaginando-se um mestre como Jesus. Vamos ter uma conversa de mestres? É Nicodemos. Jesus diz, não dá para ter conversa de mestre, porque você entende muito pouco das coisas, mestre. Você é mestre aos teus olhos, mas se eu te perguntar de onde vem o vento, tu não sabes. Como lidarias com as coisas mais profundas? Mas tem um jeito, nasce de novo e fica tudo bem. E então aquele homem não sabe o que é nascer de novo. Mas são gotas da graça. É possível ter. É possível usufruir essa água. É possível usufruir essa palavra. É possível usufruir de coisas que você não imagina. Mas imagine, a multidão está toda às margens de uma grande costa de pedra que dá para a planície. E os discípulos dizem, Jesus, quase noite, essas pessoas precisam voltar para suas casas, eles têm fome, como elas se alimentariam? Mande-as a retornar e o Senhor estará fazendo uma boa ação. Parafraseio, boa ação é mais do que mandá-los para casa, meus irmãos. Boa ação é alimentá-los. Mas, mestre, brincas conosco? Não há o que comprar. Não há onde se vender. O máximo que nós ficamos sabendo é de uma ou outra pessoa que tem alguma coisa para si. Uma coisa é a provisão para o privado. A outra é esta multidão. Senhor, tratemos com lógica. Jesus trata com lógica, mas não a lógica da expectativa humana. Jesus trata com a lógica da fé. Deem de comer. Eles saem no meio daquela multidão com o pouquinho de alimento que eles tinham na mão e as pessoas começam a tomar dos cestos comida. E então eles se alimentam, e quando termina, Jesus pergunta, todos alimentados? E eles respondem, alimentados e até sobrou, cestos e mais cestos. Gotas de uma graça possível, não reconhecida naturalmente pelo senso comum, mas vista pelos olhos, aqueles olhos que só o Senhor Deus pode colocar em alguém. E Jesus então, com a multiplicação dos pães e dos peixes, relembra a eles quem é Deus, quem alimenta, quem traz maná para um povo com fome. E diz a eles, o povo do Antigo Testamento agradeceu muito pelos 40 anos de maná. Eu sou mais do que o maná. Graça. Só graça. Da parte de Deus, graça. Da parte do homem, muitas vezes a dificuldade de entender quem é esse Deus que faz essas coisas nessa dimensão. Aqui está Pedro, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o significado dessas coisas, para ser vivido por nós, para ser usufruído por nós e para ser testemunhado por nós. Veja o texto, a partir então do versículo 36. Eu falarei sobre o significado da graça, dando o início dos versículos 36 a 38, com essa ideia de que a graça
é a fonte da salvação. E para você que já é cristão há muito tempo, isso serve para reafirmar a sua salvação. E para você que é cristão há pouco tempo, isso serve para que você olhe sempre e nunca perca a gratidão pela sua salvação, a alegria da sua salvação. E se você ainda não é um cristão, isso serve para que você pense que a graça é fonte de salvação para você. Versículo 36 a 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, eu quero começar essa breve meditação reforçando que a graça é a fonte da salvação, e a fonte da salvação passa pela pessoa de Jesus Cristo. Então eu gostaria de começar pontuando sobre os grandes riscos de ser ou de existir igreja, propriamente dito, no sentido de comunidade, no sentido de grupo de pessoas, mas que Jesus Cristo não é a fonte da salvação. E gostaria de pontuar isso ainda nesse começo de meditação, dizer abertamente que igreja prega o Evangelho. Dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a testemunha nesta terra, multiplicada no sentido de muita gente. Nós somos muitos, mas nós todos temos uma mensagem só. E a mensagem é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E então, se eu pudesse dizer uma palavra simples às igrejas cristãs brasileiras, eu diria: preguem o Evangelho. Vocês existem para isso, igrejas. A função de qualquer igreja cristã é pregar o Evangelho. E todas as outras coisas que estão além do Evangelho são nocivas aos seus membros. E todo pregador comprometido com qualquer outra coisa que não seja o puro Evangelho está fazendo mal às pessoas que diz que quer fazer bem. Se eu pudesse denunciar isso de maneira positiva, uma crítica positiva, uma crítica construtiva, eu diria: igrejas evangélicas, igrejas protestantes, façam bem aos seus membros que vocês prometeram cuidar. Façam o bem de verdade. Fazer o bem de verdade é se despir de qualquer ideia de usufruto da igreja. Os pregadores não podem viver à custa dos malefícios da igreja. As instituições não podem se sustentar à custa da pobreza dos membros da igreja e muitas vezes da ingenuidade deles. E então eu recorro a essa mensagem aqui de Pedro para dizer: quando Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio, e quando ele entrou e encontrou Cornélio e sua família lá, ele só tinha uma coisa a dizer: eu prego Jesus Cristo. Ele é a fonte da salvação. Qualquer outra coisa, qualquer outra construção, qualquer outra ideia que tome o lugar de Jesus Cristo como a fonte da salvação, sejam elas bons comportamentos, boas intenções,
sejam elas serviço pessoal, cansaço pessoal, sejam elas cumprimento de ritos, sejam elas cumprimento de campanhas, sejam elas qualquer tipo de ritual que implique esforço pessoal para a aquisição de alguma coisa, primeiro de tudo, é pecado. É pecado ensinado pelos pregadores, certamente. Mas isso não anula o pecado daquele que pratica. E Pedro queria dizer isso àquela família. Pedro queria dizer quem era a fonte da salvação, porque Pedro entendia que ele estava dentro de um processo, o processo de redenção. Igrejas, nós, igrejas, temos um compromisso com a redenção. Nós não temos compromisso com o nosso bem-estar. E nem temos compromisso com o bem-estar dos membros das igrejas. Mas temos um compromisso de levar essa palavra de paz, a palavra da reconciliação, a palavra da riqueza da glória. E essa palavra era a palavra de Pedro. Então, dentro do ponto significado da graça, fonte de salvação, nós temos o entendimento bíblico sobre isso. Salmo 107, 20, falando sobre o que Deus faz com a sua palavra, diz que quando Ele envia a sua palavra, é para curar, é para sarar, é para resolver o problema humano. E a palavra enviada normalmente é conduzida por homens e mulheres, que quando Isaías fala sobre isso, ele diz: olha que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, faz ouvir a paz. Meus irmãos, estes versículos 36 a 38, tem tanta coisa que se eu tivesse tempo eu ficaria só no 36. Olhe para o 36 rapidamente e você vai ver a profundidade dele. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor. Imagine toda a força de reconciliação aqui. Imagine Pedro dizendo: o problema de vocês, família de Cornélio, é que vocês vivem em guerra, sem saber talvez, e vocês vão perder essa guerra, sem saber talvez, mas quando chegar a hora de perceber o que é a perda de uma guerra com Deus, vocês já estariam no inferno, vocês não teriam mais a quem recorrer. Mas eu abro essa porta e entro nesta sala agora para falar da fonte da salvação. Eu entro nessa sala agora para impedir um processo natural da pecaminosidade humana que vai ao cabo, no final de todas as coisas, ao pagamento da sua dívida. E é a vida. Então, Jesus Cristo é a fonte de salvação para que você, que ainda não o conhece como Senhor e Salvador, possa ter uma dívida paga. Sabe qual é a dívida? A sua vida. Só tem alguém que pode pagar essa conta. Chama-se Jesus. Se isso já aconteceu, glória a Deus. Já aconteceu então com você. Glória a Deus. Se isso não aconteceu ainda com você, reflita sobre isso. Vai pagar com a vida? Ou vai confiar a sua vida ao Salvador? Se você olhar logo mais, você vai perceber o que é paz com Deus. Em Romanos capítulo 5 e versículo 1 para frente, né? Romanos 5 em diante. É bonito ver o texto. Nele temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a solução para todo perdido. Se neste momento o seu estado é um estado de dúvidas acerca das coisas eternas, quero lhe apresentar quem pode resolver este problema. É Jesus Cristo. Se você já é maduro na fé, se você está seguro dessas coisas, vive essa paz. Porque ser maduro na fé
implica ter esta paz. Minha vida ainda é muito turbulenta, ainda é tudo muito estranho, Mas por que essa paz ainda não chegou? Será que não vale a pena pensar um pouco mais sobre o seu status com o Senhor? Salvação é reconciliação. E reconciliação é o entendimento do estado de paz. Eu e você temos uma guerra, mas ela não é com Deus. Eu e você temos uma luta, mas ela não é contra a vontade de Deus, a respeito da vontade de Deus. Eu e você temos um posicionamento? Temos sim. Eu e você temos inimigos? Temos muitos. Aparecerão ainda mais? Aparecerão ainda mais. Bem-vindo ao lado de gente que tem muitos inimigos. Mas com Deus nós temos paz. Se em algum momento a crise com Deus norteia seus pensamentos, suas orações, eu não entendo Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei por que acontece isso, eu não sei por que Deus está trabalhando dessa forma. Reflita sobre essa palavrinha. Paz com Deus. Jesus é a fonte da salvação para que os filhos de Deus tenham paz com Deus. E então os filhos de Deus, em paz com o seu Senhor, é que farão isso daqui. Antes não. Por isso, missiólogo que sou, estudante das práticas cristãs, avaliador das concepções de religiosidade no mundo. Minhas 2 pós-graduações foram nessa área. Uma sobre como é que a igreja vive, a igreja urbana vive em relação ao testemunho. Outra tese voltada às práticas das muitas religiões, com ênfase em um homem que saiu da sua vida comum, que é Jonathan Edwards, e se envolveu com uma tribo americana, os moicanos, para testemunhar a fé naquele lugar. Cada vez mais penso que os que têm paz com Deus transmitem esta paz. Cada vez mais. Cada vez mais sou convicto que os que estão com sua situação resolvida com Deus transmitem isso. Eles exalam isso. Eles têm prazer nisso. Eles usam sua inteligência nisso, eles usam seu trabalho nisso, eles usam seus recursos nisso, eles usam suas agendas nisso. Eles olham para sua família e eles têm prazer de falar das coisas espirituais. Eles olham para os seus amigos e eles avaliam o estado dos seus amigos e eles gostam de apresentar um estado melhor. Há amigos perdidos, há relacionamentos truncados, há pessoas equivocadas. Cada vez mais, estou convicto realmente disso, que os que têm paz com Deus transmitem essa paz, porque esta é uma paz que a alma não pode conter. Muitas outras coisas a alma humana contém, mas a paz com Deus não. Por isso, aqueles que usufruem da paz com Deus normalmente são os evangelistas em potencial. Amo ver evangelistas em potencial. Porque são eles que testemunham das coisas fundamentais. E o que é a testemunha das coisas fundamentais? Veja como foi com Pedro. Pedro testemunhou desta maneira, dos versículos 39 em diante. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Quem era o que seria pendurado no madeiro? O maldito. Tem um texto no Antigo Testamento, você não precisa abrir, está aqui, Deuteronômio 21, que pontua, lá do versículo 22 para frente. É tão maldito o que é pendurado no madeiro, que assim que ele morresse, ele teria de ser retirado do madeiro para não contaminar a terra. Ele foi pendurado no madeiro, e nós estávamos lá, amigos de Cornélio, familiares de Cornélio. Ele foi contado como transgressor, ele foi humilhado, ridicularizado. Brincaram com sua morte, rasgaram suas vestes, lançaram sorte. E nós estávamos lá, família de Cornélios.
amigos de Cornélio. Ele era maldito, então nós também éramos malditos. Só que tem um outro texto que não fala só da maldição daquele que seria pendurado no madeiro. É o texto de Isaías 11, família de Cornélios. Vocês precisam conhecer que do tronco de Jessé nasce um rebento. Vocês não têm ideia do que ele vai fazer. Vocês não têm ideia do que ele transforma, de como ele transforma. Seu nome é poderoso. Ele vai impactar as gerações. Ele vai transformar os pensamentos. E sabe o que vai acontecer no final, família de Cornélios? Será posta este ser, esta raiz do tronco, este florescimento, esta vida que nasce de um tronco seco, porque o tronco de Jessé, ainda que da descendência de Davi, porque Jessé era o pai de Davi, era a humanidade. Daquele tronco seco que não pode produzir vida, a vida brotará. E sabe onde a vida brotará, família de Cornélios? Ela brotará de tal maneira que um dia ela será posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Sabe aquele maldito que Deuteronômio citou? Nós estávamos lá. Morremos com ele, família. Os testemunhos, as testemunhas da ressurreição precisam morrer com o ressurreto para ressurgirem. Não há testemunhas se o valor da vida é maior do que o valor da fé. Ama muito a vida? Ame, mas morra. Ama muito a vitória, o sucesso, o poder? Ame, mas morra nele. Porque não tem sucesso e glória nessa terra destinado aos amaldiçoados, aos contados como malditos também. Não tem. Não confunda e não viva um cristianismo confuso. Se busca honra, poder e glória, vai até o fim. A minha opinião é que isso vai te matar. Siga em frente. Mas é para a morte que está seguindo. As testemunhas da ressurreição dão um ponto de retorno nessa vida fútil. Não se agradam das pequenas vitórias como se elas fossem o tudo das suas vidas. Não são mais felizes por uma circunstância. São bem-aventurados sempre. As testemunhas da ressurreição são bem-aventuradas sempre. O significado da graça, além de ser fonte de salvação, também é redenção de pecadores. Meus irmãos, o mundo vive como se não tivesse pecado e o mundo vive como se não precisasse prestar conta. Sempre viveu assim. Sempre viveu ignorando justiça, sempre viveu negando qualquer palavra de repreensão, sempre viveu detestando críticas. E quando se fala de fé, então, a maioria das pessoas pensam que fé é para os incautos, é para os limitados, é para aqueles que não sabem viver e então se apegam a uma cultura religiosa, se diminuem e passam a acreditar em tolices, em coisas sem importância. Eu deixei um recado às igrejas protestantes. Gostaria de deixar um recado àqueles que pensam assim. Quero dizer que está escrito, creiam ou não, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho o Pai confiou todo o julgamento. É isso que João registrou. Se o apóstolo João mentiu,
está errado, isso não existe, então o mundo está certo. Então o mundo não precisa temer juízo nenhum. Então todos os sistemas que negligenciaram até hoje arrependimento dos seus pecados, não precisam continuar a negligenciar, não precisam continuar a caminhada na busca por alguma coisa que agrade a Deus. Desagradem mesmo, desagradem totalmente, não desagradem pela metade, desagradem bem, desagradem com prazer. Se João estiver errado, sigam em frente. Só que se João estiver certo, vocês serão julgados. E ele, o juiz, é a única fonte, a única possibilidade de redenção para a vossa vida. Perca isso e não terá mais nada. Perca o Redentor. Tire os olhos do Redentor e afundará. De maneira muito semelhante como Pedro, que saiu do barco e disse: se o Senhor é quem diz que é, eu vou caminhar e vou chegar até onde o Senhor está. E Jesus disse: dê o passo. Quando ele começou a caminhar, seus olhos se perderam do sustentador que movimenta céus e mar, o dono dos elementos químicos, aquele que tem as regras superiores às regras da natureza, aquele que faz a inversão dos ventos, aquele que faz parar o sol, aquele que faz a noite ser turbinada de estrelas, aquele que faz os anjos adentrar a esfera comum para dizer: nasceu! O Filho de Nazaré, o Redentor, nasceu. Tira os olhos dele e afunde bem. Eis o Redentor para homens que não conseguem andar sobre águas. Se o Senhor não fizer a água se tornar chão. Fonte, mais do que fonte, redenção. O Pai não julga, mas o Filho julgará sim. Por fim, gostaria de levar você aos versículos 44 a 48. É Pedro na casa de Cornélio. É Pedro falando da graça. Que graça é essa? A graça que ele conheceu? A graça que ele conheceu porque ele estava lá no dia que o Espírito Santo veio e deu a eles o privilégio de falar nas línguas das nações. Pescadores, trabalhadores simples, coletores de impostos, desprezíveis, não poliglotas, não homens de referência, homens que passariam certamente despercebidos da sua cultura. Quem eram aqueles homens? Meu Deus do céu, homens de turbantes velhos, homens de linguajar tosco, homens de lutas, homens de guerras, homens ansiosos por ver um estado melhor daquele povo sem esperança nenhuma. Quem eram aqueles homens? Homens tão comuns que certamente ninguém esperaria nada a partir da vida deles. Só que aconteceu. Eles voltaram depois da morte daquele considerado o maldito no madeiro. Eles voltaram para aquele lugar, eles entraram naquele lugar. Tinha um deles que duvidava no seu coração de coisas que era estranho. O próprio um dia voltou para conversar com aquele discípulo e com todos os outros. Eles voltaram para aquele lugar, para naquele lugar receber o que era o entendimento pleno de purificação dos pecados, de tratamento da alma, de capacitação da sua igreja. E naquele lugar, aqueles homens começaram a proclamar naquela cidade, Jerusalém, Jesus Cristo, Salvador. Isso era a graça que Pedro conhecia. Mas agora ele não está entre os judeus
Agora são estranhos, são romanos, são soldados, são amigos de Cornélio. O que mais pode acontecer neste lugar? Pedro termina o seu testemunho da ressurreição dizendo: nós o vimos, nós andamos com ele e ele ressurgiu e por isso nós pregamos, porque nós vivemos isso. Acontece este fato. Esse fato é magnífico. Veja o que está escrito, do versículo 44 para frente. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas. Só para você entender, a palavra grega é glossa, de glossário, línguas. Não tem nada a ver com o que você ouve falar, que é dom de línguas nas igrejas atuais. Me permita dizer, humildemente, não tem nada do dom de línguas no que você tem ouvido como dom de línguas nos dias atuais. Eu me pergunto por que eles não têm esse dom. Eu me pergunto por que estas instituições não têm este dom. Certamente, por quê? Porque o Espírito Santo não caiu sobre eles. Certamente. E com isso eu digo o que eu gostaria de dizer. Certamente, são pessoas desprovidas do Espírito Santo de Deus. E por isso não tem como fazer o que está escrito aqui. E por isso ficam falando ou agindo de maneira que dá uma ideia de desprovimento, de inteligência mínima, mas associada a uma pretensa fé. Parece uma virtude, um equívoco lamentável, que começa com o erro exegético e termina com o sentimento estático do homem de querer abrir mão da sua inteligência, achando que se comunicaria melhor com Deus, com alguma coisa melhor do que com a sua inteligência. É um equívoco lamentável. O texto aqui diz, falando nas línguas das nações. E isso começou a acontecer desta maneira. Eles engrandeciam a Deus. Olha que momento! Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Duas coisas aconteceram aqui. A primeira é que o Senhor Deus, por sua graça, deu àquela gente gentílica o que tinha dado no Pentecostes. Este é o Pentecostes gentil. E o que é o Pentecostes gentil? Só para que o irmão e a irmã entendam. É Deus manifestando o seu reino chegado, o tesouro que não precisa ficar escondido, a vitória da igreja sobre o mundo hostil, os planos de redenção sendo colocados em prática. Em palavras mais simples, é como Deus dizendo para essas pessoas: agora vocês vão ver salvação, agora vocês vão ver o que é essa salvação mundo afora. Isso aconteceu. Neste momento, quando todos estão maravilhados, quando todos estão como que um pão que foi fermentado, mais ou menos conforme aquela ideia da parábola do fermento. O fermento separado da farinha e da água não produz nada, mas quando se coloca o fermento na massa, então o fermento faz o pão se levantar. E aquele pão é muito diferente daquelas substâncias separadas, porque o fermento sozinho não alimenta, a massa sozinha não alimenta e a água sozinha também não alimenta. Mas a junção destes elementos é o pão. Como nós participaremos daqui a pouquinho da ceia. E então aquele povo, como que um pão crescido pelo fermento, vive ali, na casa de Cornélio, o que uma igreja já havia vivido. A igreja do Pentecostes, a igreja de Atos 2. Doutrina.
Jesus Cristo no centro, comunhão, olhar para o ser humano, amar o ser humano, conviver com o ser humano como obra divina, com verdade, com sentido, pão partido e orações. E aqui, nesta casa gentílica, a igreja dos gentios foi unida à igreja dos judeus. E aqui termina a grande instrução que Deus tinha a Pedro. Pedro, tu te separas demais de quem não é judeu. Pedro, tu te alimentas de coisas que você acha que se te alimentares disso, tu és puro. E percebendo que outros comem coisas que você não come, você acha que eles são impuros. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Pedro. Estou parafraseando. Haverá o dia que tu, judeu, não te alimentarás disso, nem o gentil se alimentará daquilo, mas vocês dois se alimentarão da ceia do Cristo partido. Alimento para o judeu e para o gentil. Pedro precisava entender isso. Precisava entender o significado da graça. Precisava entender que a graça é o Evangelho. Precisava entender que o Evangelho é Cristo. Precisava entender que Cristo e as suas boas novas, a sua mensagem, precisava passar por ele. Tinha que ir para frente. Pedro entendeu isso e batizou aquela igreja. Aquela igreja foi batizada com água. Na casa, mais uma evidência para falar que aquela igreja foi batizada ali, naquela casa. Então eu gostaria de relembrar duas coisas nesta noite. O alcance da graça é ilimitado, meus irmãos. Nunca corramos o risco de tentar a Deus querendo reter a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que nós. Ela passa por nós, mas ela pode ser por nós administrada no sentido de administrar as coisas de Deus, no sentido de mordomia. Sejamos bons mordomos da graça de Deus. Por isso, reter a graça não é uma boa administração de mordomia das coisas de Deus. Depois, a graça é o Evangelho. Gostaria e sonho e oro por isso, por homens e mulheres que sejam confundidas com o Evangelho. Com homens que são a boa nova em si, que têm práticas, que têm atitudes das boas novas. Homens das boas novas. Homens que têm alguma coisa a dizer ao mundo. Homens que têm alguma coisa para refrear as maldições do mundo. Homens que têm alguma coisa para refrear o ódio mortal do mundo. Homens e mulheres que têm alguma coisa para levantar quando encontram o caído. Homens e mulheres que tenham disposição para dirigir pessoas que estão andando em círculo. Homens e mulheres que sejam confundidos com as boas novas. Para relembrar, o alcance da graça é ilimitado e ela se chama Evangelho. Agora, para pensar, o que tem identificado os cristãos no mundo nos dias de hoje? O Evangelho é a marca da graça que nós recebemos. A boa nova, Jesus Cristo vivo, ressurreto, ocupa os meus pensamentos de tal maneira que eu sou contado como maldito, se preciso for, mas esta é a minha marca. Pedro, quando foi falar com aqueles da casa de Cornélio, disse: eu sei que pesa sobre nós, que malditos terminam no madeiro. Só que mais do que malditos que terminam no madeiro, nós lidamos com a raiz do tronco de Jessé. Nós lidamos com o maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Mais do que lidar com a oposição a Ele, nós valorizamos estar com Ele. Então, o Evangelho precisa ser a marca dos cristãos. Mas eu pergunto, isso nos identifica? Isso nos distingue?
Então, depois disso, eu gostaria de deixar 2 textos aqui, o irmão não precisa abrir, mas apenas para pensar. Jeremias 29 fala, é Deus falando, Deus mandando um povo, inclusive no momento difícil da vida daquele povo, mandando um povo para o exílio. E naquele lugar, Deus disse, plantem pomares aí, façam o que vocês puderem, procurem a paz neste lugar, procurem o que é melhor neste lugar, queiram o bem dessa cidade, façam a diferença neste lugar. Até quando o povo de Deus é mandado ao exílio, é mandado que eles façam diferença naquele lugar. Imagine você, nós que não estamos em exílio nenhum, tem alguém mais livre do que eu? Tem alguém mais livre do que você? Só tem uma coisa que pode impedir o nosso avanço como cristãos, nós mesmos e as muralhas que nós levantamos ao nosso redor para não transpô-las. Só tem uma coisa que nos impede de sermos a dinamite do Evangelho no mundo. Nossa dificuldade de perceber que nada disso depende de nós. É Deus. A nossa função é apenas falar, eis-me aqui, Senhor. Só isso. E deixar um outro texto de Romanos 1, 8 a 17. Na verdade, com ênfase no 16 e no 17, que é quando Paulo diz, Evangelho? Sabe o que eu sinto do Evangelho? Em relação ao Evangelho, qualquer coisa que não seja vergonha. Não me envergonho do Evangelho. Quer saber o que eu acho do Evangelho? Eu acho que ele é o poder. E ele é o poder que chega a todos os lugares, que tudo pode mesmo, que tudo faz. Isso é para fazer. Lembre-te de Jeremias 29. E viva a fé onde você estiver. Lembre de Romanos 1, 16 a 17. E nunca te envergonhes do Evangelho. Então eu finalizo dizendo, se você é cristão há muito tempo e não se envergonha do Evangelho, louvado seja Deus por sua vida. Provavelmente você é uma pessoa que faz diferença onde você está. Provavelmente. Se você é um cristão novo, mas ainda está querendo compreender as coisas acerca do Evangelho, lembre sempre, o Evangelho é se posicionar do lado de Jesus, é estar com Jesus. O Evangelho, você conhecerá mais e mais do Evangelho de acordo com a luz que iluminará a sua vida. Então, a posição que você precisa entender, que humanamente falando, precisa tomar, precisa se posicionar, e tem que ser agora. Se você é alguém que ainda não conhece essas palavras infinitamente, ainda não recebeu a graça da salvação, ainda não é um testemunho vivo da ressurreição, ainda não experimentou essa maneira de viver de maneira diferente, eu quero te convidar a orar ao Senhor para que Ele te aceite. Não é você que aceitará Jesus. Quero te convidar a orar ao Senhor numa humilde oração para talvez, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele te aceitar. Quem sabe Ele aceite. E quem sabe você aceito pelo Senhor, redimido pelo Senhor, não será julgado, conforme está escrito em João 5:22. Agora pense, quem administra a sua vida é você. Quem administra a nossa vida somos nós. Agora está com a consciência de cada um de nós. Que Deus nos abençoe com a sua graça, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar aqui nesse instante, clamar ao Senhor, buscar do Senhor, sofrer na Tua presença se preciso for, para que a Tua graça esteja sobre nós. Senhor, nós só podemos viver por Tua graça. Senhor, este tesouro é tesouro mesmo. Alguns já encontraram este tesouro. Quando Paulo, falando aos Coríntios, disse, temos este tesouro, está em nós este tesouro. Ele ainda disse que sabia que estava em vaso de barro. Somos os vasos, somos barro, somos humanos, somos falhos, somos tudo isso, pecadores, muito pecadores, Senhor. Mas o que o Senhor colocou dentro de nós não é coisa de pecador,
não é coisa de barro. Este tesouro, Senhor, este valor, Senhor, este Jesus Cristo latente em nós, Senhor, é a nossa marca. Leva-nos com a nossa marca. Fortalece, evidencie a nossa marca. Não faz com que escondamos, não permita que escondamos a marca que nos distingue de toda e qualquer cultura e geração. É o que eu te peço, em favor dos meus irmãos, de nós como tua família e de todos aqueles que talvez precisem descansar, ter paz no Senhor, o Redentor, o Evangelho que Pedro pregou e que, imagino, estamos pregando nesse instante. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.